qual é o formato ideal de um currículo aí para quem tem alguma experiência, né? Não é aquela pessoa que está saindo da faculdade e nunca trabalhou na vida, mas também a gente não vai estar falando de um currículo aqui de um gerente, de um executivo. É um currículo ali, às vezes, de um assistente, de um analista, de um especialista, enfim, de alguém que tem alguma experiência profissional, mas que não é uma experiência super complexa, como às vezes é a experiência de um executivo. A ideia desse vídeo é eu te mostrar qual que é o padrão, a estrutura principal desse tipo de currículo, para que aí depois talvez a gente possa abordar em outros vídeos o detalhamento de cada uma dessas seções. Se bem que eu acho que nesse vídeo já vai entender bastante o que é a informação que tu tem que incluir, quais informações tu não tem que incluir, tá? Além de entender um pouco qual que é esse layout adequado. Beleza? Vamos nessa? Então, para a gente entender melhor, eu tenho um exemplinho aqui. Vamos dar uma olhada aqui no meu exemplo. Olá, taram! E aqui a gente já consegue entender melhor qual que é esse formato ideal, tá? Se a gente olhar aqui, primeiro, uma coisa que eu sempre gosto de falar é que o currículo ele é importante que ele tenha esse padrão de organização, tá? Sempre, percebe, é uma coluna única, é uma informação embaixo da outra, é assim que tem que ser o currículo, sem várias colunas. Isso porque um recrutador ele faz a leitura do recrutador segundo o padrão de leitura EOF que a gente fala, ou seja, ele começa a analisar o currículo de cima para baixo. Uma vez que ele encontra a informação que ele quer, ele varre essa informação horizontalmente, depois ele continua verticalmente, acha a informação que ele quer e ele varre, percebe? E assim aparece o padrão, às vezes que a gente fala, né? Ou o padrão E ou o padrão F de leitura, sacou? Por isso até que eu costumo colocar entre os títulos das sessões aqui e o conteúdo um espaçamento para até facilitar ainda mais esse tipo de leitura, porque aí o recrutador vem aqui, ó, o espaço vazio e ele vê o título que ele quer. Achou a informação, aí ele consegue encontrar mais facilmente. Essa estrutura ela é pensada depois de, sei lá, 10 anos trabalhando com isso, qual foi o layout mais adequado para facilitar a leitura. Isso aqui foi baseado numa pesquisa que teve americana sobre como funciona a leitura dos recrutadores, né? Qual é o movimento que os olhos dos recrutadores fazem ao ler um currículo. Aí percebeu-se que eles têm esse tipo de padrão de leitura, que existem algumas informações que são mais importantes que as outras e devem vir antes, outras podem ver depois. Então, esse modelo de currículo ele é pensado nisso, sobre como funciona o comportamento do recrutador, para que ele olhe o currículo e ele sinta a leitura da forma mais fácil e natural para ele possível, tá? Aqui não tem muito segredo, né? A gente está falando aqui dos dados pessoais, então é colocar o teu nome. Geralmente eu gosto de colocar endereço, se tu se sentir desconfortável eu coloco pelo menos a cidade, número de telefone, e-mail, tá? Se quiser pode pôr LinkedIn, ou se quiser pode pôr nacionalidade, idade de filhos, esse tipo de coisa. Aí é uma questão particular tua, essa linha aqui não é obrigatória, tá? Colocar o LinkedIn ou nacionalidade, esse tipo de coisa. Eu gosto de colocar porque já faz um puta filtro. Por exemplo, se a pessoa tem 2 filhos, e ela tem, sei lá, seus 27 anos. Então, provavelmente os filhos devem ser pequenos dessa pessoa. Eu gosto de colocar essa informação porque caso ela vá trabalhar em uma empresa que tenha qualquer preconceito em relação aos filhos, ela já nem vai ser contratada. A empresa já nem escolhe o currículo dela no momento inicial. Então, ela já cai fora dessa etapa, não correndo o risco, às vezes, de ser contratada por uma empresa, ficar lá 1 mês, 2 meses, começar a sofrer na mão da empresa, que vai, às vezes, ter algum preconceito, vai criar alguma dificuldade para ela levar o filho, às vezes, no médico e tal, vai gerar uma série de problemas ali que vão ser desconfortáveis, ela vai ter que pedir as contas, vai perder ali 1, 2 meses da carreira, vai ficar aquela sujeira no currículo, enfim, eu prefiro colocar porque aí elimina-se esse risco. Depois a gente entra no objetivo, onde a gente descreve especificamente o cargo desejado. Essa é uma informação que eu gosto de detalhar exatamente de acordo com a vaga que a pessoa está se candidatando. Então, vai se candidatar para uma vaga X, coloca aquele nome que está no anúncio da vaga no currículo, tá? Sempre é o mais adequado. Perfil profissional aqui é um grande resumo
do que essa pessoa conhece, né, profissionalmente. Então, geralmente num primeiro tópico ali eu dou um grande overview do que é a carreira da pessoa, quantos anos de experiência ela tem, qual tipo de empresa ela já trabalhou, quais áreas ela já trabalhou, e aí depois em outros tópicos eu falo sobre as principais experiências profissionais, tá? É mais ou menos um resumo do que tem nas experiências profissionais aqui, eu trago para o resumo profissional, de forma que se a pessoa for ler só o resumo profissional, ela vai entender de uma forma bem ampla o que essa pessoa conhece. Na experiência profissional também tem muito segredo, período de atuação, né, de quando ela trabalhou, qual é o nome da empresa, qual é o cargo, e aqui vem o detalhamento. Esse é o pior problema que todo mundo tem na hora de estruturar um currículo, onde a grande maioria das pessoas tem dificuldade. Entrar nesse nível de detalhamento. Minha sugestão é que você pense em grandes áreas de atuação. Então vamos pensar, por exemplo, um vendedor de loja de shopping. O que ele faz? Primeiro, o que ele faz é atender o cliente ali no dia a dia, né? Então ele recepciona, atende o cliente, tira as dúvidas do cliente. É uma das funções que ele tem. Que mais? Que outra coisa ele faz? Às vezes ele vai fazer um trabalho de pós-venda, ficar enviando mensagens no WhatsApp para esse pessoal para chamar para próximas oportunidades, algumas promoções que a loja vai fazer, de repente mostrar fotos de produtos da nova coleção, esse tipo de coisa. Então, percebe, já é outra questão, talvez é um trabalho mais de pós-venda, o primeiro é mais um trabalho de abordagem, prospecção dos clientes. Talvez essa pessoa trabalhe no caixa da empresa também, fazendo o recebimento dos pagamentos, então é outro tópico. E para cada tópico desse eu vou descrever tudo que ela faz, tá? E aí, assim, minha sugestão é que tu não escreva mais do que 6 tópicos para uma experiência profissional, mas também não escreva, sei lá. Até é que depende muito de como vai ser estruturado. O teu currículo, lembrando, ele pode ter até 2 páginas, tá? Esse aqui só tem uma, por conta da quantidade de experiência profissional, mas normalmente ele pode ter até 2 páginas sem grandes problemas. Aí é uma questão que tu vai ter que olhar para administrar esse volume de informação. Então, vamos imaginar que tu tenha 6 experiências profissionais, aí tu pode pôr a primeira com 5 tópicos, a próxima com 4, a próxima com 3, a próxima com 2, a próxima com 1, porque aí vão ficar experiências grandes no começo, depois vão ficando pequenas, e no volume total teu currículo ainda vai caber em 2 páginas, tá? Então não tem muita regra em relação ao volume, só acho não adequado tu escrever mais do que 5, 6 tópicos, senão fica excessivo, tá? Mas, dependendo do que eu falo, se a pessoa às vezes tem 10 experiências profissionais, puta, às vezes as últimas eu só vou citar qual é o período, a empresa e o cargo que ela atuou. Nem vou descrever as experiências porque passa a ser irrelevante, entende? Se eu tô falando de um diretor comercial que no primeiro trabalho dele ele foi assistente administrativo, porra, nem vou descrever o que ele fazia. Para a contratação dele atualmente é irrelevante isso, então é o que eu falo, é muito dinâmico essa questão aqui, não tem muita regra, depende de cada perfil, depende de cada situação. O que vai determinar geralmente o volume é o quanto teu currículo cabe em 2 páginas ou não, tá? Se ele não couber em 2 páginas, aí tu vai ter que pegar as informações mais antigas e ir enxugando, tirando informação, resumindo elas para que caiba tudo dentro de 2 páginas. Antes de eu continuar, deixa eu te lembrar de curtir o canal, se inscrever também, porque é bem importante para que você receba as notificações do YouTube e aí conseguir ter novas dicas sobre como conseguir o teu melhor emprego. E também, se tu tiver qualquer dúvida sobre o que eu estiver te explicando nesse vídeo, deixa nos comentários que eu vou lá, vou te responder, tá? Fica tranquilo que eu te dou uma consultoria gratuita. Formação acadêmica, aqui a gente geralmente vai falar sobre as graduações, né? Então, curso, por exemplo, ensino fundamental, ensino médio, curso técnico, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, é isso que a gente vai informar aqui. Lembrando que a gente geralmente vai colocar a última, né? Então, assim, vamos pensar que a última formação dela foi o ensino fundamental, ela vai por ensino fundamental e a escola. Se a última foi ensino médio, ela só vai por ensino médio e a escola, não vai por ensino médio e fundamental. Se ela teve ensino técnico, aí ela pode pôr só o ensino técnico. Se ela tem já um bacharelado, um ensino superior ou um tecnólogo, pode pôr só o superior e o tecnólogo. Às vezes, se for na mesma área, ela tem um técnico e um tecnólogo, ou um técnico e um bacharelado, ela pode pôr os dois. Tá? A partir do ensino técnico ali, aí eu acho que ela pode pôr, tá? Mais do que um, assim. Porque aí é o que eu falo, o ensino médio, o ensino fundamental, ele perde completamente relevância. Quando eu já estou falando de uma
formação específica, né? Então eu já tenho um técnico em informática, sei lá, eu já tenho um bacharelado em engenharia de produção. Pô, óbvio, se eu já estou num técnico, se eu já estou num bacharelado, quer dizer que eu já tenho o ensino fundamental e o médio, né? Então não preciso descrever isso. Então, assim, geralmente a partir do ensino técnico aí eu coloco tudo que eu tenho, tá? De novo, desde que tenha relação com o meu objetivo. Então, por exemplo, imagina que a pessoa fez, sei lá, técnico em enfermagem, bacharelado em administração de empresas e pós-graduação em marketing, ela está trabalhando uma vaga de gerente de mídias sociais. Cara, o técnico em enfermagem lá não tem nada a ver, aí nem precisa colocar. Agora, como ela já tem, pô, um bacharelado em administração, que já é um curso além, né, do técnico, então ela realmente já podia ter eliminado o técnico em enfermagem, já que não é nem da área. E tem uma pós-graduação em marketing que também tem a ver com a vaga, aí tem que incluir mesmo, tá? Em idiomas, aí a gente vai colocar o idioma que você tem conhecimento e uma forma bem simples. Ou é básico, ou é intermediário, ou é avançado, ou fluente, nada além disso, tá? Caso você esteja trabalhando para uma vaga, sei lá, para outros países, aí eu colocaria uma denominação que é mais conhecida na Europa, que é a denominação do A1, A2, B1, B2, C1, C2, tá? Que é uma nomenclatura diferente para básico, intermediário, avançado e fluente, mas fique tranquilo, coloque isso, básico, avançado, intermediário, avançado ou fluente, nada além disso. Depois, em outras qualificações, aí aqui depende muito. Às vezes eu posso usar a mesma estrutura da formação acadêmica aqui, tá? Colocando o ano, colocando o curso. Aqui pode pôr, sei lá, carga horária, 8 horas. Aqui a instituição. Exatamente como é a estrutura da formação acadêmica, tá? E aí vai pondo todos os cursos aqui. Ou, se de repente tu quiser enxugar esse espaço e forem cursos às vezes menos relevantes, tu pode colocar que nem eu coloquei aqui de uma forma mais consolidada, tá? Outras informações que podem aparecer num currículo aí que vale a pena pensar. Por exemplo, certificações. Pessoal de tecnologia tem muito essa questão de certificações. São provas que o pessoal faz para demonstrar que ele tem a competência em determinada metodologia ou determinada ferramenta. Então, por exemplo, o pessoal faz a certificação do Scrum para metodologias ágeis, ou o cara faz a prova, de repente, para uma ferramenta específica da Microsoft, ou uma prova específica da Amazon AWS. Então, na área de TI isso é muito comum. Tu faz uma prova, tirando uma nota superior lá, você tira a certificação falando que você tem o domínio sobre aquela metodologia ou ferramenta. E aí eu acho que nesse caso específico, principalmente para a área de TI, é legal criar uma área aqui, uma seção específica de certificações, tá? Aí segue mais ou menos a mesma ordem ali da formação acadêmica. Põe o ano, ou o mês e o ano, né, que tirou a certificação, o nome da certificação e a instituição que emitiu a certificação. Uma certificação que é bem comum, não é tão da TI, mas o pessoal de banco tem bastante, é aquela da Anbima, né? CPA 10, CPA 20 e tal. Também é uma certificação que se enquadra nesse sentido. E aí eu colocaria assim, uma seção específica para dar um pouco mais de ênfase nisso. Outra certificação que eu acabo colocando nos currículos que eu elaboro, que eu acho importante, é a questão da viagem internacional. Que é, por exemplo, a pessoa fez um intercâmbio, ou às vezes a pessoa fez uma viagem a trabalho, de repente para participar de alguma reunião, algum treinamento fora do país e tal, e foi uma oportunidade interessante, porque ela conheceu a empresa lá fora, conheceu colaboradores, conheceu clientes. Aí, nesse tipo de caso, eu colocaria uma seção também de viagens internacionais, e aí descreveria qual foi o período da viagem e o que ela fez nessa viagem. Tá? Se foi um intercâmbio a estudos para aprimoramento do idioma ou se de repente foi uma viagem internacional para atuar profissionalmente fora do país, enfim. Eu detalharia isso porque demonstra que a pessoa tem algumas competências importantes, seja de comunicação fora do país ou de comunicação intercultural, coisas nesse sentido. Tá? No mais, o currículo vai ter uma estrutura muito parecida com essa, tá, gente? Dificilmente o currículo vai fugir disso aqui. É tão básico quanto esse modelo. Quer dizer, talvez não seja tão básico assim, talvez, mas pense nessas seções, tá? O importante é ter essas seções. Lembra,
um currículo mais simples vai funcionar que um currículo com layout muito elaborado. Criar um currículo com layout muito rebuscado pode gerar uma série de problemas. Se tiver dificuldade, dá uma olhada no meu vídeo sobre currículos criativos e os problemas que eles podem gerar, tá? Aí tu vai entender melhor o porquê que esse modelo aqui é bem mais eficiente. Beleza, gente? Precisando tirar mais alguma dúvida, me manda nos comentários, que aí qualquer coisa eu explico ali, ou gravo um vídeo específico para você, para te orientar. E no mais, a gente se vê nos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima.